Pobre Garota Rica ou A Tragédia de Lottie Matthews em Yellow Jackets. O que acontece quando uma pessoa que passou a vida inteira sendo podada e tolhida, acusada de ser louca, estranha e inadequada, finalmente se vê livre de todas as amarras sociais? Eu não sei, mas eu acho que o caso da Lori nos dá algumas pistas. Ela é rica o suficiente para o pai dela ter um jatinho particular, mas é tratada como um problema por esse mesmo pai. É incerto na série se ela tem mesmo poderes paranormais ou se ela apenas tem questões de saúde mental. O remédio que ela toma na primeira temporada como adolescente é um antipsicótico. E antes de continuar, eu quero dizer que em Yellow Jackets, eu diria que todas as personagens sofrem de problemas psiquiátricos antes ou depois do acidente de avião. E foi até uma lapada, assim, em mim mesma, quando eu estava pesquisando para fazer esse vídeo, e eu percebi que eu estava simplificando a Lori por causa do problema de saúde mental dela. E isso, meus amores, é capacitismo e psicofobia. Vamos melhorar? Entretanto, eu continuo achando a personagem bem chatinha. E aproveita e já me segue se você gosta desse tipo de conversa sobre séries. Bom, a autopercepção dessa adolescente estava muito afetada, né? E quando a Laura Lee olha pra ela e vê não uma aberração, uma pessoa quebrada, mas sim alguém com um dom, a Lori enxerga finalmente o seu próprio poder. E através ali do contato com a floresta, com letra maiúscula, essa entidade, presença, força que se manifesta por meio dos animais, plantas e minerais, a Lori começa a se tornar mais poderosa e se estabelecer como uma figura sábia e de liderança. Vale lembrar, inclusive, que quando ela voltou para os Estados Unidos, ela parou de falar. A voz que ela tinha encontrado, ela perdeu. Outro aspecto interessante dessa personagem é que ela, mesmo bem intencionada, sempre acaba tendo um efeito muito sombrio nas suas ações. Todas as vezes que ela propôs uma caçada para atender a floresta, ou quando ela queria ajudar a Shauna a lidar com a raiva e se deixou ser espancada por ela, o que quase causou a morte da Lori, e aí, para salvar a vida dela, as meninas fizeram uma caçada que resultou na morte do Ravi, ou mesmo a morte do Travis, em que ela tentou ajudá-lo na linha do tempo adulta e acabou fazendo com que ele perdesse a vida. Com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, e talvez isso seja ainda mais complicado quando a linha entre o real e o imaginário é tensionada. No tempo presente, né, com elas adultas, com a reunião das Yellow Jackets por causa da morte do Travis e a chantagem do Jeff, parênteses, é um dos meus personagens favoritos, ela vê mais uma vez que ela tá mergulhando nesse papel de liderança espiritual desse grupo específico, o que leva a Lori a um declínio na saúde mental dela. Independentemente se tem ou não uma coisa maior, sobrenatural, por trás disso tudo. E o resultado desse declínio foi finalmente a morte da própria Lori, apesar de muitas pessoas acharem que ela pode ressuscitar. E o que você pensa sobre isso? Quais são as suas teorias?